A vida, ela não é uma mera estação de trem, sabe? Onde a gente está simplesmente esperando o trem chegar para levar a gente para o ponto final. A vida, ela é muito mais do que isso. Quando Cristo disse que veio para dar vida e vida em abundância, ele não estava só se referindo à eternidade, à vida eterna com Deus. Mas essa vida em abundância também diz respeito à temporalidade, como Paulo tantas vezes diz, né, ao século presente, ao momento que a gente está vivendo. Por que eu estou falando isso? Nesse bate-papo de hoje, eu quero refletir um pouquinho com você sobre a dádiva da vida. Especificamente essa vida, a vida aqui, nesse mundo que Deus nos presenteou. Normalmente, né, é muito comum a gente ver no nosso meio, na igreja, as pessoas falando muito, dando muito valor ao pós-vida, à eternidade, né, à vida que teremos junto de Deus quando nós sairmos desse mundo, quando a gente morrer, né? E óbvio, qualquer coisa, por melhor que seja a sua vida, o mais incrível que seja a vida que você tem, nada nesse mundo chega nem perto de se comparar com o que nos aguarda na eternidade. A questão aqui não é essa, não é dizer, não é equiparar ou dizer se uma coisa é tão boa quanto a outra. Não é, né? Quando estivermos na eternidade com Deus, é outro nível de qualidade de vida, né? Não estaremos sujeitos às mazelas, às dores, às tristezas que a vida aqui na Terra nos causa, que ela tem. O ponto de reflexão que eu quero trazer para a gente hoje é o seguinte: diante dessa perspectiva de que temos algo melhor nos aguardando após essa vida, muitas pessoas, muitos irmãos acabam encarando a vida aqui como se fosse uma estação de trem, na qual ele está parado lá esperando o trem para levar ele para o ponto final. Como se a vida por si só, a vida aqui, fosse um fardo que a gente tem que carregar, um peso até que finalmente Deus venha nos chamar ou que Cristo volte para recolher a sua igreja. Na minha concepção, isso é uma visão muito errada da forma como a gente deve levar e encarar a vida. Porque se a gente está aqui, estamos aqui porque Deus quis assim, Deus nos colocou aqui nesse mundo e Ele fez esse mundo, esse universo, não como uma mera passagem, um período simplesmente transitório. Ele tem a sua transitoriedade, mas a questão é que enquanto estamos aqui, a vida ela deve ser vivida, né? A gente está aqui não só para sobreviver, lutar, labutar, né? Trabalhar todo dia, mas para viver também, para aproveitarmos essa vida. E é importante a gente ter consciência disso e levarmos a vida dessa forma. É claro que na vida tereis aflição, né? Jesus já nos disse isso. E temos aflições. Temos momentos que são tão angustiantes, né? Eu não estou falando aqui de uma luta ou outra, de um estresse no trabalho, ou com alguém da família, ou coisa do tipo. Isso é o cotidiano, isso é o normal da vida. Eu estou falando que nós passamos sim por momentos aterradores, momentos terríveis na nossa vida, em que somos tão oprimidos, somos tão estressados, que sim, a gente acaba desejando com mais afinco que tudo isso termine logo e que a gente esteja na eternidade com Deus. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que passaram por esses momentos de tanta opressão, tanta angústia, que eles chegam a pedir a Deus para que termine tudo. Então é perfeitamente normal que diante de uma situação, de uma dor tão extrema, de tantas dificuldades, que a gente passe a desejar que essa vida termine logo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de quando a pessoa leva isso de forma cotidiana, de quando ela passa não momentaneamente ter
anelar, né, ter mais esse desejo pela eternidade por conta das circunstâncias que ela está vivendo naquele momento, mas ela passa a levar isso por todos os dias. Todos os dias para ela é um peso, é um fardo, é uma tristeza. E claro, eu entendo que existem pessoas que têm uma vida muito difícil, às vezes uma condição de saúde que praticamente a impede de fazer qualquer coisa. Não estou falando desses casos extremos, eu estou falando para pessoas, né, a grande maioria das pessoas, como eu e você, que passam por situações, podem passar por esses momentos de grande tribulação, de grande estresse, mas via de regra, a vida ela segue o seu curso natural. O que nós enfrentamos são probleminhas aqui e ali e tal, uma dor de cabeça aqui e ali, mas nada extremo. E mesmo assim, mesmo levando uma vida, entre aspas, normal, a pessoa encara como um fardo, como uma grande dor, uma grande tristeza, o simples fato de estar vivo. E é esse o ponto que eu quero levantar, que na verdade nós devemos ser gratos a Deus por tudo. A Bíblia diz isso, em tudo dai graças, e que se Deus nos deu essa vida, é para ser vivida e não só simplesmente sobreviver. A gente não está aqui só para pagar boleto, para trabalhar, para do fruto do suor do nosso trabalho a gente comer. Não, a gente está aqui para aproveitar toda essa natureza que Deus criou e que nos deu o usufruto. Se você ler lá em Gênesis 2, quando Deus cria o homem e o coloca no jardim, Deus dá a obrigação, Deus dá o trabalho, que é cultivar, guardar o jardim, mas logo depois ele dá o usufruto. Ele diz, olha, você pode comer de tudo aí, ou seja, exceto a árvore do bem e do mal, ou seja, você pode aproveitar, você pode usufruir de tudo isso, E esse usufruto, ele permanece até hoje. Toda essa natureza, tudo que Deus fez é para o nosso usufruto também. Nós ainda devemos cuidar, a obrigação permanece, mas o usufruto também. Então, essa é a questão que eu quero trazer para a gente hoje, que a vida é uma dádiva, não só a vida eterna com Deus, mas a vida aqui também. E é essa atitude, essa forma que a gente precisa encarar o nosso cotidiano. Você e eu, nós não somos meramente o fruto de uma decisão consciente de um casal, ou somos uma consequência inesperada, ou às vezes até indesejada, de uma noite de amor de um casal. Não, a gente é muito mais do que isso. A gente é a materialização da vontade de Deus, que em algum momento, em algum ponto da eternidade, imaginou você, me imaginou e decidiu nos criar. E escolheu com carinho um ponto específico no tempo no qual ele nos inseriu e ali ele nos gerou, nos formou. Então nós não somos o mero acaso ou o mero fruto de um desejo humano. A gente existe porque Deus desejou que existíssemos e Ele assim o fez. Então a sua vida tem valor. Cada dia vivido aqui nesse mundo, ele é uma dádiva e deve ser encarado como tal. A gente não pode ficar aqui numa mera expectativa do porvir, mas manter sim essa expectativa do porvir, porém aproveitando o nosso tempo aqui. Porque assim a nossa vida como um todo passa a ser uma expressão de gratidão a Deus e de louvor a Ele. E tudo que nós fazemos, devemos fazer para a honra e glória do nome dEle. Inclusive, viver, aproveitar a vida em todos os seus aspectos, profissional, pessoal. E sim, como eu disse antes, vão haver dias em que serão difíceis. Vão haver dias em que a gente preferiria não estar aqui. Eu não estou dizendo que todos os dias serão maravilhosos e que você deve estar sorrindo todos os dias. Não, haverão dias que nós choraremos. Então tudo bem que a gente passe por momentos de luta e nesses momentos de luta você não vai ficar pulando de alegria. Mas ainda assim, de um panorama geral, a gente deve levar a vida como ela é. Um presente de Deus, uma dádiva que Deus nos deu. Então ele não nos colocou aqui como um mero stand-by para o que virá na eternidade. Ele nos colocou aqui para vivermos esse aspecto da vida, essa vida nessa temporalidade, nessa materialidade, e depois também em plenitude aproveitarmos a vida eterna ao lado dele, muito mais próximo do calor do seu amor do que estamos hoje, muito próximos da sua presença e companhia. Então
Então busque viver cada dia como uma ação de graças a Deus, porque esse pode ser o seu último dia. E se for, então amanhã será um dia maravilhoso para você, porque você vai estar na presença de Deus com Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Mas se hoje for só mais um dia e amanhã você ter o privilégio de acordar novamente aqui nesse mundo, então seja grato a Deus por isso e viva o seu próximo dia da melhor forma que você puder, em gratidão a Deus. Como diz a frase, carpe diem, aproveite o dia. Então esse é o nosso bate-papo de hoje, essa é a reflexão que eu queria deixar para você. Como sempre, se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Deixa o seu like aí, isso ajuda muito o canal. E comenta aqui o que você achou da mensagem, se você quiser, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo e é isso aí. Falou, um abraço!